A saudação franciscana de paz e bem. Olá, querido devota de São Francisco. Como de costume, a cada quarta-feira nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida de São Francisco. A cada quarta-feira você conhece um pouquinho mais da história deste santo. E quantas pessoas entram em contato dizendo: eu não conhecia essa parte da história de São Francisco. Então esse programa é justamente uma oportunidade para você se aprofundar mais na vida deste grande santo. Hoje nós vamos meditar o trecho da vida de São Francisco que está em Tomás de Celano, Vida 1, capítulo 5, número 99. Recebido em Riete por Ugolino, bispo de Ostia. Apesar de serem muitos os que lhe levaram medicamentos para ajudá-lo, não conseguiu curar-se e foi para a cidade de Riete, onde diziam que morava um homem muito capaz para curar aquela doença. Quando chegou lá, foi muito bem recebido e com toda a honra pelas autoridades da Cúria Romana que estava na cidade nesse tempo, mas especialmente por Ugolino, bispo de Ostia, que se distinguia bastante por sua honradez e santidade. Ele já tinha sido escolhido por São Francisco como pai e senhor de toda a ordem dos seus irmãos. Com consentimento e por vontade do Papa Honório, porque gostava muito da santa pobreza e tinha uma reverência especial pela santa simplicidade. O cardeal conformava-se em tudo com os costumes dos frades e, desejando ser santo, era simples com os simples, humilde com os humildes e pobre com os pobres. Era um irmão entre os irmãos, mínimo entre os menores, e procurava ser como um dos demais na maneira de viver e de agir. Tinha muita solicitude pela difusão da ordem em toda parte e, como tinha fama de vida santa, conseguiu ampliar bastante a ordem. Dera-lhe o Senhor uma língua erudita, com que confundia os adversários da verdade, refutava os inimigos da cruz de Cristo, reconduzia os transviados ao caminho, pacificava os que estavam em desavença e reforçava os laços da caridade entre os que se amavam. Era na Igreja de Deus a luz que arde, ilumina e a seta escolhida, preparada em tempo oportuno. Quantas vezes, deixando de lado as ricas vestes, vestia-se como um pobre e andava descalço como um dos frades, pedindo que fizessem a paz. Fazia isso entre uma pessoa e outra sempre que era possível, ou entre Deus e os homens, e sempre com solicitude. Por isso, pouco depois, Deus o escolheu para ser pastor em toda a sua santa igreja e exaltou a sua cabeça no meio das tribos dos povos, para o louvor de Cristo. Amém. Querido amigo ouvinte, querido irmão que nos acompanha pela TV Santuário de São Francisco das Chagas, esse trecho da vida de São Francisco nos fala sobre o bispo chamado Ugolino, que vivia na simplicidade. E ele se sentia tocado pelo exemplo dos frades. A vida dos frades, a vida de São Francisco o tocava profundamente e ele procurava viver como o menor entre os menores e deixava bem claro que o estilo de vida dos frades era uma forma de inspirá-lo a viver, mesmo sendo um bispo, porque nós sabemos que existe, sobretudo naquele tempo e nos tempos de hoje também, essa visão de que o bispo é aquele que é o poderoso, tem que ter vestes vistosas, mas
Para ser realmente um verdadeiro pastor, é preciso viver entre as suas ovelhas. E assim o Golino viveu, de tal maneira que também passava a inspirar os frades, por que não? Porque diante da sua autoridade, ele vivia daquela maneira, chamava a atenção de muitas pessoas. Até mesmo por esse estilo de vida, pouco depois, Deus o escolheu para ser pastor em toda a sua santa igreja e exaltou a sua cabeça no meio das tribos dos povos. Ou seja, Deus escolhe realmente aqueles que procuram viver de acordo com a sua vontade. Então, que é exemplo de São Francisco, dos primeiros confrades, que nós também possamos priorizar a simplicidade no nosso dia a dia, independente do serviço que você exerça, independente do ofício, independente de que tipo de autoridade você esteja assumindo, que você realmente coloque a simplicidade no centro de sua vida. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste momento, se coloque diante do crucifixo e, inspirado em São Francisco, deixe-se guiar pela Palavra de Deus. Façamos a nossa oração. Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Querido devoto, querida devota, quero agradecer esse momento, que você possa sempre acolher essa mensagem como meio de fortalecimento na fé. Por isso nós queremos agora pedir a bênção de Deus pela intercessão do nosso querido São Francisco das Chagas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco das Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, que você conviva bem com seus familiares. Amém.